Olá pessoal, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Inscreva-se no canal e clique em gostei nos nossos vídeos e áudios. Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês uma pesquisa que eu fiz recentemente para um projeto a respeito da escola. Então nessa pesquisa eu busquei entender um pouco melhor a formação da escola e o quanto que a escola poderia ser alienante ou libertadora das grandes massas. Claro que isso não é algo inédito, Foucault já descreveu o quanto a escola pode ser utilizada como ferramenta do Estado para docilizar os corpos. Outros autores, inclusive o próprio Freud em alguns momentos cita alguns aspectos que também podem ser entendidos e aplicados à escola em psicologia das massas, do quanto que isso pode ser utilizado para destituir o sujeito e para englobá-lo em uma massa. E nesse sentido eu fui tentar entender um pouco a respeito de como que a escola se configura atualmente e do quanto ela poderia ser libertadora para o povo ou o quanto ela poderia ser alienante. E ao buscar a respeito disso, eu encontrei autores trazendo um pouco a respeito do fato de que a escola ela acaba cumprindo um papel duplo. Ela sim tem esse papel alienante, ela tem um papel que é de domesticar o ser humano, de estar colocando ele em regras sociais, de estar domesticando ele para um sistema capitalista, de estar fazendo todo esse movimento de alienação, mas ao mesmo tempo, esse próprio movimento, o fato de você estar ensinando algo à pessoa, faz com que ela tenha a possibilidade de aprender outras coisas, que talvez não seria possível se fosse diferente. Então, ao mesmo tempo que a escola sim aliena, ela também proporciona as ferramentas para que o sujeito se desaliene. Então o sujeito ele consegue se libertar da alienação a partir das próprias ferramentas que a escola fornece, a partir da própria ideia de pesquisa, a partir da própria ideia de estudo e de conseguir ir atrás de novas informações. E uma outra coisa interessante, principalmente para mim que tem uma certa crítica ao modelo atual de escola, sou bastante crítico à forma como a escola se configura atualmente, uma coisa que eu encontrei interessante também é que as massas exigiram a escola e lutaram pela escola para si. Então a escola para as massas, a escola para uma população em geral, ela é sim também fruto de interesses do capitalismo, ela é fruto de um sistema que precisa de pessoas melhores preparadas para o mercado de trabalho, de um sistema que precisa de pessoas que saibam apertar os botões certos para fazer as máquinas funcionar, mas, por outro lado, as massas também exigiram escola para os seus filhos, porque queriam que os seus filhos tivessem o direito de saber ler, de saber escrever. E aí a gente pega um pouco anterior à realidade dos anos 80, dos anos 70, 80, eu não conheço muito com proximidade anterior a isso, porque eu nasci no final dos anos 80. Mas até o período em que eu nasci, eu já nasci em um período em que a escola ela era bem mais amplamente acessível. Mas nos anos anteriores ao meu nascimento, ali pelos anos 70, 80, início dos anos 80, a escola ela era um item que não era de acesso a todos, ela estava longe de ser o que é hoje, de ser um ensino acessível à população de maneira geral. Cidades pequenas tinham poucas escolas e, ao mesmo tempo, escolas muito mal localizadas, o que fazia com que não fosse possível muitas vezes as crianças acessarem a escola, porque era preciso, em uma época também que carro, que meio de transporte não era tão comum, era preciso que as crianças caminhassem por 1 hora para ir para a escola. E pensemos que a maioria das pessoas não quer deixar uma criança caminhando sozinha por 1 hora para ir até uma escola que fica a quilômetros de distância da casa e também não tem muitas vezes condição de estar levando a criança diariamente e buscando na escola. Então a escola ela não era de acesso geral e a consequência disso era que havia um número de alfabetismo enorme.
Então, até o final dos anos 80, haviam muitas pessoas analfabetas. Até hoje, você ainda consegue encontrar em algumas cidades pequenas pessoas analfabetas, mas hoje já tem toda uma questão de educação adulta, de educação jovem e adulta. Então, tem os CBJAs, tem o EJA, tem vários sistemas de ensino que pegam esse público. Então, hoje, realmente, as pessoas têm condição de se alfabetizar. Muitas delas optam por não, porque, afinal, já viveram até agora sem saber ler e escrever, acreditam que não é agora que precisam aprender, se conseguiram viver até aqui. É bem mais raro, mas ainda tem. Agora, na década de 80, isso era muito comum. Então, o número de alfabetismo era enorme, e uma outra coisa que era extremamente comum era o número de crianças trabalhando. E é importante lembrar, eu já fiz um vídeo a respeito disso, há uma grande hipocrisia da população, hoje talvez nem tanto, porque há um esclarecimento maior, mas no início, quando se falava da proibição de criança trabalhar, havia uma imensa hipocrisia de pessoas completamente desentendidas e incapacitadas intelectualmente, que falavam, mas então a criança não pode trabalhar, vai virar bandido, vai virar criminoso. Primeiro, a criança tem que estar brincando. Se ela não está brincando é porque você não está exercendo a tua função como cuidador. Segundo, quando se fala em trabalho infantil, e esse trabalho que eu estou me referindo também nos anos 80, anos 70, até o final dos anos 80, não estamos falando de uma criança que ajuda a lavar louça em casa, de uma criança que está fazendo um trabalho no jardim de casa com os pais, ou com o cuidador, com o tio, com uma avó. Estamos falando de crianças que passavam 8 horas trabalhando com carvão, com produção de carvão que é altamente tóxica para a saúde humana, e que aos 16, 18 anos já estavam com problema de pulmão, por causa de um serviço escravo que exerciam. Estamos falando de crianças que trabalhavam em pedreira, debaixo de sol quente, rachando pedra com marreta de 2 quilos. Então a gente não está falando de um trabalho, quando se fala em trabalho infantil, não está se falando de afazeres domésticos, não está se falando de uma atividade praticada junto com o cuidador, de um ensino da importância de trabalhos manuais, da importância de atividades para a criança. Não, quando falamos em trabalho infantil, estamos falando de um trabalho altamente escravizante, que explora a criança e que destrói com a saúde dela. E isso era muito comum até os anos 80, também em função da falta de escola, que acabou fazendo com que essa população tivesse um espaço para estar e também possibilitasse ao Estado estar mais em cima desse tipo de situação de trabalho infantil, porque como, querendo ou não, o Foucault já nos traz isso, a escola acaba também sendo uma ferramenta de vigilância. Então, se a criança não está na escola, sabe-se que aquela família tem uma criança, a criança não está na escola, vai investigar onde está essa criança e acaba descobrindo tanto situações de abuso de trabalho infantil, como muitas vezes a escola também colabora para situações de abuso sexual, para se conseguir desvendar situações de abuso sexual. Então eu já falei isso também num vídeo que eu falo sobre educação em casa e quais são os problemas dela. A escola ela acaba sendo também essa ferramenta, mas para além disso ela acaba sendo para muitas pessoas a única possibilidade de acesso à informação, de acesso a conhecimento, de acesso a ferramentas que possibilitarão a ela outros estudos. Então a escola sim, ela se configura como alienante. Ela está englobando o sujeito na grande massa, ela está muitas vezes destituindo esse sujeito da sua própria autonomia, mas ela também está dando ferramentas a esse sujeito para recuperar a sua autonomia. Ela está automaticamente dando, e não por intenção, mas é um efeito colateral do processo de ensino, ela está dando para esse sujeito a possibilidade de acessar outras coisas. Então, quando você ensina o sujeito a ler, você não ensina ele a ler só o que está na grade curricular da escola, você ensina ele a ler. Ele vai poder tanto ler o que a escola proporciona a ele, quanto ele vai poder ler o jornal, ele vai poder ler revistas, ele vai poder ler literatura, ele vai poder ler filosofia, ele vai poder ler coisas que desalienam ele também, que fazem ele criticar tanto o sistema no qual ele vive, como a sua própria condição de vida. Isso é um dos aspectos muito importantes da escola. Então, por mais que sim a escola tenha esse sentido alienante, ela também tem as ferramentas que o sujeito pode usar contra o próprio sistema. E nesse sentido, nós podemos entender que a escola ela é sim
uma instituição importante na nossa sociedade e que, diferente do que já foi afirmado por pedagogos e por alguns filósofos críticos da pedagogia há alguns anos atrás, e também não sem motivo, porque eles tinham os seus próprios motivos de uma escola que eles viam como extremamente alienante, de uma escola que na época ainda agredia os alunos, de uma escola que realmente buscava apenas domesticar as pessoas e não ensinar de fato. Fizeram críticas como as que eu mencionei, tipo de que as crianças estariam muito melhores sem escola e aprenderiam muito mais, que uma criança tenderia a ser muito mais inteligente se não existissem escolas. Esse tipo de crítica, ela é muito perigosa, porque muitas vezes se nós tirarmos essa escola, por mais alienante que ela seja, se nós retirarmos essa escola das grandes massas, nós também vamos estar retirando qualquer possibilidade de ferramenta para lutar contra o sistema e de ferramenta para questionar a própria existência e a própria vida. Então é uma ação muito perigosa criticar a escola dessa forma, querendo eliminá-la. Temos sim que criticar ela como não sendo tão alienante e como sendo mais equivalente. Porque que hoje as escolas particulares, elas são tidas como muito melhor ensino do que as escolas públicas. Há todo um ensino na escola particular que não é o mesmo da escola pública. E é isso que temos que questionar. Por quê? Que para as famílias que são as famílias exploradoras se dá um tipo de ensino e para as famílias que são as exploradas se dá outro tipo de ensino, e isso são coisas a criticar, mas não com a finalidade de destruir a escola, e sim de reformular ela e de se conseguir uma educação com melhor qualidade para a grande massa, e não apenas uma educação de grande qualidade para a elite, e aí a grande massa fica com os restos, e conseguir uma educação mais libertadora, menos domesticadora e mais no sentido de ensinar e desenvolver a autonomia do sujeito e empoderar ele como sujeito, e não destituir ele da sua condição de sujeito. É isso, espero que tenham aproveitado este vídeo. Se não for inscrito ou inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.